E se o segredo para se tornar a melhor versão de si mesmo estivesse escondido nas pequenas escolhas que você faz todos os dias? Se você está esperando o seu momento perfeito para melhorar sua vida, pare. O momento é diário. Crescimento não é um evento, é uma prática. Quando você trabalha em si mesmo todos os dias, você não apenas muda seus hábitos, você reescreve sua identidade. Mas pule um dia e o conforto volta sorrateiramente. Você se desvia, adia, esquece quem poderia ter se tornado. As pessoas que se destacam, que lideram, que deixam legados, não esperam pelo crescimento, elas o agendam. A disciplina diária não é opcional, é o preço de entrada para a vida que você diz querer. Em poucos instantes, você aprenderá como trabalhar em si mesmo todos os dias para crescer, evoluir e nunca ficar para trás novamente. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você está pronto para transformar sua vida. Clique em curtir se ainda está pensando e inscreva-se no canal para fazer parte dessa jornada. Fique até o final para uma dica que vai mudar tudo. Você é o projeto de uma vida inteira. Não há investimento maior do que aquele que você faz em si mesmo. Você não é apenas um ser humano, você é um canteiro de obras vivo e pulsante. Toda manhã, você acorda com tijolos nas mãos. A questão é, o que você está construindo? A maioria das pessoas constrói muros de desculpas. Mas você é chamado para construir um legado. Em Provérbios 4, versículo 7, está escrito: a sabedoria é a coisa principal, portanto, adquira sabedoria. Se sua mente é a sua ferramenta principal, por que deixá-la sem afiar? Afia, leia, aprenda, desafie-se, não uma vez, mas diariamente. O sucesso não pergunta o que você fez uma vez, ele pergunta o que você sempre faz. A disciplina de se apresentar para si mesmo todos os dias é o que separa o comum do excepcional. Imagine um escultor talhando um bloco de mármore. A obra-prima não aparece com um único golpe, mas cada corte, cada batida, deliberada e persistente, revela a visão contida. Trabalhe em si mesmo assim. A disciplina é a ponte para o futuro. Sonhos não se tornam realidade pelo desejo. Eles cruzam a ponte da disciplina. E essa ponte não é pavimentada com ouro ou motivação. É pavimentada com decisões, com suor, com dias em que você não está afim. Mas aparece mesmo assim. A maioria das pessoas espera um sinal, uma luz verde ou o momento perfeito. Mas a verdade é simples. Não há momento perfeito. Há apenas agora. Quanto mais você espera, mais o sonho se afasta, porque os sonhos não vêm até você. Você deve ir até eles. A disciplina é esse movimento. Em Hebreus 12, versículo 11, está declarado: nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas dolorosa. No entanto, mais tarde, ela produz uma colheita de justiça e paz para aqueles que foram treinados por ela. Essa escritura não fala apenas de fé, fala de cada objetivo que vale a pena perseguir. Ela está dizendo que a dor de hoje é a paz de amanhã. O sacrifício de hoje se torna a força de amanhã. O desconforto de hoje planta as sementes da recompensa de amanhã. Pense no seu futuro como um reino, uma cidade ainda não construída, mas totalmente possível. Cada vez que você escolhe a disciplina, você coloca um tijolo, um hábito mantido, uma distração resistida, uma promessa honrada. Esses são os blocos da grandeza. Com o tempo, eles se tornam um castelo, um legado você. Mas aqui vai a pergunta difícil. A versão futura de você vai te agradecer ou te ressentir? Ela olhará para o caminho que você trilhou e dirá: você tornou essa vida possível, ou sussurrará: você poderia ter me dado mais? Um tijolo por dia é só isso. Não um salto, não um milagre, apenas um esforço honesto empilhado sobre o último. Caminhe 1 quilômetro por dia e em um ano você terá percorrido 365 quilômetros. Mantenha a consistência e você chegará a lugares que outros apenas sonham. Mas pare de caminhar e você fica no mesmo lugar. Você decai, você encolhe. Então a questão não é se você pode fazer isso. A verdadeira questão é: você vai fazer isso hoje? Você dará o primeiro passo
ou continuará ensaiando as razões para não dar? Cada momento que você hesita, outra pessoa está construindo. Cada vez que você adia, o sonho também adia. Mas cada vez que você avança com fé, você encontra o futuro na metade do caminho. A disciplina é a única ponte que pode carregar seus sonhos da terra, do desejo para o mundo da realidade. Cruze-a. Ei, está gostando dessa mensagem? Deixe um nos comentários para mostrar que você está nessa jornada e clique em curtir para espalhar essa energia. A autoconfiança é o oxigênio do progresso. Você não corre uma maratona sem ar e não pode perseguir seus sonhos sem crença. Suas intenções importam, mas seu ambiente as amplifica ou as apaga. Você pode ter o maior desejo do mundo, mas coloque esse desejo em uma atmosfera tóxica e ele murchará. As pessoas, os espaços e as energias ao seu redor não são passivos. Eles são construtores ou destruidores. Em 1 Coríntios 15, versículo 33, há um aviso claro. Não se deixem enganar, más companhias corrompem o bom caráter. Não diz que podem, diz que corrompem. Isso significa que até a melhor versão de você é vulnerável se cercada pela influência errada. Metas não são apenas ideias, são projetos sagrados, frágeis nos estágios iniciais, e como um tesouro, devem ser protegidos. Se as pessoas ao seu redor não te inspiram, te apoiam ou te desafiam a crescer, é provável que estejam te puxando para trás, mesmo que o façam com um sorriso. Você não precisa odiá-los, mas precisa ser sábio, porque, assim como a fumaça sufoca uma chama, a companhia errada pode apagar seu fogo interior. Imagine que você é uma semente. Essa semente contém um projeto perfeito. Todo o potencial está lá. Mas o que acontece se você plantar essa semente no concreto? Nada, ela morre. Não por falta de potencial, mas por falta das condições certas. Agora coloque essa mesma semente em solo fértil. Dê luz, dê espaço. Ela cresce, floresce, não porque se tornou algo novo, mas porque seu ambiente permitiu que ela se tornasse o que já era. Seu ambiente é seu solo. Mude-o, melhore-o, e você desbloqueará um crescimento que nem sabia que era possível. Cerque-se de positividade, de excelência, de pessoas que falam vida, não medo, de indivíduos que te mantêm no seu padrão mais alto, não no seu conforto mais baixo. Uma conversa pode mudar sua vida, uma frase pode reprogramar suas crenças, mas também uma voz pode plantar uma semente de dúvida, uma piada pode desviar seu ímpeto. É por isso que você deve estar vigilante. Quem está no seu ouvido? Quem você permite influenciar seus pensamentos, sua energia, suas decisões? Walt Disney tinha uma visão que a maioria não conseguia ver, mas ele não tentou construí-la sozinho. Ele se cercou de artistas que podiam desenhar o que ele imaginava, engenheiros que podiam construir o que ele sonhava, crentes que podiam carregar o peso da visão. Antes da Disneylândia ser construída, ele já tinha criado um círculo, uma atmosfera de criação, e hoje milhões caminham por um sonho que começou em uma sala cheia das pessoas certas. Então, faça um inventário. Quem te cerca? Quem te desafia a crescer? Quem te lembra do seu potencial quando você mesmo esquece? E, igualmente importante, quem te puxa para trás? Quem minimiza suas ideias? Quem faz piada quando você fala sério sobre seu futuro? A atmosfera é tudo. Ela determina se seus objetivos permanecerão como sonhos ou se tornarão destino. Não apenas espere pelo crescimento. Plante-se onde o crescimento é inevitável, onde a excelência é o padrão, onde seu fogo não é apenas protegido, mas alimentado. Seu futuro depende disso. Se essa ideia te inspirou, comente e clique em curtir para apoiar. Vamos construir um futuro incrível juntos. A mente repete o que o coração acredita. Seus pensamentos não são aleatórios. São gravações do que você aceitou como verdade. Cada ação que você toma começa com um pensamento. Mas de onde veio esse pensamento? A maioria das pessoas nunca pergunta. Elas vivem obedecendo vozes internas, sem questionar quem deu autoridade a essas vozes. Se você disse a si mesmo, não sou bom o suficiente por tempo suficiente, suas ações confirmarão isso.
Não porque seja verdade, mas porque a crença é um roteiro e sua vida o executa. Em Romanos 12, versículo 2, há a resposta. Não se conformem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Note o que diz. Sejam transformados não mudando o ambiente, não esperando pela sorte, mas renovando a mente. A verdadeira mudança começa no invisível. A transformação não começa nas suas mãos, começa na sua cabeça. Você não pode construir um palácio com projetos quebrados. Se o projeto está falho, a estrutura desmoronará, não importa o quanto você trabalhe. Seus pensamentos são seus projetos, e se você não os alimentar intencionalmente com a verdade, as ervas daninhas do medo, da dúvida e da limitação tomarão conta do seu jardim mental. Imagine sua mente como um jardim. Você não arranca as ervas uma vez e espera rosas para sempre. É preciso consistência, regar diariamente, luz solar diária, proteção diária. Você deve podar o que não serve mais, remover as mentiras, plantar a verdade e fazer isso de novo amanhã. Esse é o seu trabalho. Essa é a tarefa. Transformação não é um evento único, é uma disciplina diária. Você deve acordar e falar consigo mesmo com autoridade. Eu sou capaz, eu sou chamado, eu sou escolhido. Essas não são afirmações para se sentir bem, são estratégias espirituais, porque a mente acreditará no que ouvir repetidamente. Você escolhe o que ela ouve. Helen Keller, cega e surda antes dos 2 anos, foi rotulada como impossível pelo mundo, uma vida sem linguagem, sem visão. Mas alguém acreditou por ela até que ela pudesse acreditar em si mesma. E quando a crença entrou em sua mente, o impossível se tornou sua plataforma. Ela escreveu livros, fez discursos, inspirou movimentos. Ela não podia ver o mundo, mas o mudou. Como? Porque ela reprogramou a narrativa. Que história você está repetindo? Sua mente não é uma gaiola, é uma tela. Cada pensamento pinta um traço. E com traços suficientes, uma obra-prima ou uma bagunça emerge. Você não pode controlar todos os pensamentos que vêm até você, mas pode controlar quais ficam, quais são alimentados, quais são repetidos. Alimente sua mente com verdade, com disciplina, com visão. Diminua o volume da voz do medo, aumente a voz da fé, porque a voz mais alta vence e ela deve ser a sua. Isso não é apenas mentalidade, é guerra e o campo de batalha está entre seus ouvidos. As vitórias que você quer na sua vida serão conquistadas primeiro nos seus pensamentos. Então, renove sua mente, não uma vez, não quando for conveniente, mas todos os dias. Fale a verdade até que ela abafe as mentiras. Acredite na possibilidade até que ela pareça realidade. Porque não basta sonhar, você deve primeiro pensar como alguém que merece isso. Renove sua mente e o resto seguirá. Se você está sentindo essa energia, comente e dê um like para manter essa vibe. Vamos crescer juntos. A dor é a moeda do crescimento. Todo mundo quer crescer, mas ninguém quer sofrer. Mas a verdade permanece inabalável. O crescimento exige desconforto. Você não pode subir sem resistência. Não pode fortalecer o que nunca foi testado. E não pode se transformar sem um pouco de quebra. Em Tiago 1, versículos 2 a 4, fala diretamente sobre isso. Considerem por alegria, meus irmãos e irmãs, sempre que enfrentarem provações de vários tipos, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Deixem a perseverança completar seu trabalho, para que vocês sejam maduros e completos, sem faltar nada. Isso não é apenas encorajamento, é instrução. Diz para acolher a dor, não porque a dor é boa, mas porque a dor faz o bem. A dor estica, fortalece, santifica. A maioria das pessoas ora por um avanço, mas resiste à quebra, mas olhe mais fundo. Toda grande árvore já foi uma semente. Essa semente, antes de tocar a luz do sol, deve se abrir na escuridão. Deve abandonar sua forma para abraçar seu potencial. Isso não é destruição, é transformação. É assim que o crescimento funciona. Ele não vem sem pressão, não vem sem dor. Você deve aprender a parar de temer a dor e começar a se formar a partir dela. Não apenas suporte suas lutas, extraia delas. Não apenas sofra, molde através dela.
Cada lágrima, cada provação, cada momento difícil é a mensalidade da vida. E a grandeza, esse é o diploma. Sua dor não é punição, é preparação. Jackie Robinson não foi apenas o primeiro homem negro na Major League Baseball. Ele foi um pioneiro sob pressão. Cada vez que pisava no campo, ele carregava insultos mais pesados que qualquer taco. Ele foi cuspido, zombado, odiado, mas nunca cedeu. Sua dor poderia tê-lo silenciado. Em vez disso, ele a transformou em poder. Cada jogo que ele jogava era uma declaração, cada tacada uma posição. Ele não jogava apenas para vencer, jogava para mudar. Você pode não estar em um estádio, mas está em uma história. E como Jack, sua dor pode te encolher ou te moldar. Então pergunte a si mesmo: vou fugir disso? Vou entorpecê-la, negá-la, culpar os outros por ela, ou vou superá-la? Vou deixar que ela me ensine, me fortaleça, forge algo maior em mim? A dor não é fraqueza. A dor é o despertador do seu próximo nível. É a semente se quebrando, os músculos se rasgando, o fogo refinando. Você não está quebrado porque está com dor. Você está se tornando. Seu caráter está sendo esculpido. Sua capacidade está sendo aumentada. Seu destino está sendo definido. Não despreze o desconforto. Mergulhe nele. Deixe que ele estique sua paciência. Aprofunde sua fé. Extraia nova força de dentro de você, porque o conforto nunca produzirá a versão de você que o mundo está esperando conhecer. Todo mundo quer a vista da montanha, mas ninguém quer a subida íngreme, mas apenas aqueles que escalam veem. Apenas aqueles que se esticam crescem. Apenas aqueles que atravessam a dor se elevam. Então, eleve-se não contornando a dor, não evitando a dor, mas através dela, porque a dor não é sua prisão, é sua passagem. A consistência é o superpoder que você está ignorando. Não é o que você faz ocasionalmente que te define, é o que você faz consistentemente. A força mais poderosa da sua vida não é o surto de excitação, mas o ritmo da disciplina. Um passo não constrói uma jornada, um ato não forma um legado. É a repetição, o ritual, o retorno vez após vez que esculpe a grandeza na rocha da sua vida. Você pode se sentir ignorado, invisível, como se seus esforços fossem ecos em um vazio. Mas e se esses ecos estivessem moldando as paredes do seu futuro? Em Salmos 1, versículo 3, descreve o justo como: essa pessoa é como uma árvore plantada junto a riachos de água, que dá seu fruto na estação certa e cuja folha não murcha. Tudo o que ela faz prospera. Isso significa que há dias sem frutos, apenas fé, sem aplausos, apenas perseverança, sem holofotes, apenas regar constante. A árvore não cresce porque tenta mais. Ela cresce porque permanece plantada, enraizada, alimentada pela consistência. Esse é você. Você não precisa de um momento dramático. Você precisa de devoção diária. As sementes que você planta em silêncio, um dia florescerão em público. O crescimento vem do invisível, de escolher se levantar novamente, repetir o que funciona, regar seus objetivos mesmo quando você ainda não vê a colheita. Imagine um ferreiro martelando um pedaço de aço. O primeiro golpe não o muda, nem o quinto, mas golpe após golpe no mesmo lugar cria calor, cria força até que o aço cede. A vida é assim, mas você continuará martelando quando ainda parece o mesmo. O sucesso não responde à paixão sozinha. Ele responde à perseverança, e a consistência é a perseverança em movimento. É a fé com um cronograma, a esperança com um hábito. Faça sua ética de trabalho mais alta que suas desculpas. Decida uma vez e repita diariamente, mesmo quando é chato, mesmo quando é difícil, porque o mundo não te dá o que você deseja ocasionalmente. Ele te dá o que você trabalha consistentemente. Booker T. Washington não nasceu na facilidade. Ele nasceu na escravidão. Seus começos foram marcados por silêncio, escassez e luta. Mas ele continuou aparecendo. Ele aprendeu a ler à luz de velas, caminhou quilômetros para ir à escola, trabalhou não por aplausos, mas por mudança. Com o tempo, seus esforços construíram o Instituto Tuskegee. Sua voz alcançou presidentes,
Seu legado reformulou a educação, e nada disso veio da noite para o dia. Veio de martelar o aço repetidamente. Então pergunte a si mesmo: no que você se comprometeu tão profundamente, tão persistentemente, que se tornou parte da sua identidade? Não persiga a grandeza em corridas curtas. Construa-a em passos. Não espere pela motivação. Seja movido pela disciplina. Seja como a árvore, plantada, regada, enraizada. Confie que o fruto virá na estação certa, porque seu futuro não é construído em lampejos, é construído em pegadas. Faça as suas consistentes e deixe o mundo se curvar a seu favor. Fale vida para a sua visão. Palavras não são apenas sons, são sementes. Cada frase que você fala carrega poder, quer você reconheça ou não. Elas constroem ou destroem, abençoam ou sobrecarregam, moldam ou despedaçam. Em Provérbios 18, versículo 21, está escrito: a língua tem o poder da vida e da morte, e aqueles que a amam comerão de seus frutos. Isso não é poesia, é lei. Você está criando com cada palavra, e a questão é: o que você está criando? O que você está falando sobre seus sonhos? Suas palavras te elevam ou te limitam? Elas acendem sua visão ou a apagam? Cada vez que você diz não posso, você está despejando veneno no seu potencial. Mas quando declara eu vou, algo profundo dentro de você responde. É como se sua alma reconhecesse a verdade e começasse a se erguer. Você dá ao céu algo para abençoar, desperta anjos e se alinha com a promessa. Palavras são suas declarações diárias de direção. Fale vida com ousadia, não por pensamento positivo, mas porque seu futuro está ouvindo. Como um capitão pilotando um navio, o leme determina a direção, não a tempestade. O leme é pequeno, mas gira toda a embarcação. Suas palavras são seu leme. Fale como alguém que está indo a algum lugar. Fale como se seu futuro dependesse disso, porque depende. Cada vez que você abre a boca, você está escrevendo uma manchete para a sua vida. George Washington. Carver, nascido na escravidão, tinha todos os motivos para ecoar desespero, mas não o fez. Ele acreditava em um Criador que codificou o propósito na natureza. Ele falava com amendoins, sim, ele literalmente conversava com uma planta. Ele fazia perguntas, ouvia respostas divinas, e daquela semente humilde, mais de 300 produtos nasceram. Por quê? Porque ele acreditava, porque ele falava. Suas palavras não eram ruído, eram chaves, chaves que abriram portas escondidas de possibilidade. Você também deve fazer isso. Não apenas descreva sua vida, declare-a. Não narre seus limites, nomeie seu destino. Fale o que você busca até ver o que disse. Palavras não são ecos, são arquitetos. Elas projetam os quartos pelos quais você um dia caminhará. Você não é impotente, você é profético. Você não precisa prever o futuro, precisa pronunciá-lo. Acorde e abençoe seu dia. Fale sobre seu trabalho, sua mente, sua família. Recuse-se a amaldiçoar seu próprio chamado com conversa descuidada. Fale como se suas palavras importassem, porque elas importam. Cada momento é uma oportunidade para semear novas sementes, e cada semente falada com fé é um passo mais perto da colheita. Fale o que você quer construir, fale o que você quer se tornar. Fale como alguém cujo destino está ouvindo, porque está. Você não foi feito para se misturar. Você não está aqui para se encaixar. Você está aqui para se destacar. Não há nada acidental na sua existência. Você foi criado com propósito, precisão e uma presença destinada a transformar ambientes, não a desaparecer neles. Em Romanos 12, versículo 2, há um comando, não uma sugestão. Não se conformem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Isso significa que você não foi feito para imitar. Você foi feito para se mover diferente, falar diferente, viver com ousadia. Cada vez que você se encolhe para ser aceito, você traz sua missão. O mundo não precisa de mais conformidade, precisa de mais coragem. Quando você enterra sua genialidade apenas para se misturar, você rouba do mundo a luz que ele estava esperando. Você não foi feito para refletir seu ambiente. Você foi feito para elevá-lo.
Por que apagar sua luz só porque outros não encontraram a deles? Pessoas inseguras muitas vezes se sentem ameaçadas pela autenticidade. Mas esse não é seu problema para resolver. É o medo delas para enfrentar. Seu trabalho não é abaixar seu padrão para aliviar o desconforto delas. Seu trabalho é viver sua verdade tão plenamente que desperte os outros para a deles. Pense em um farol. Ele não persegue navios, não pisca com dúvida. Apenas permanece, brilhante, inabalável, constante. Navios são salvos porque ele se recusa a se mover. Esse é o seu papel. Seja a luz que permanece firme, mesmo quando a tempestade ruge, mesmo quando você se sente sozinho, porque alguém, em algum lugar, está navegando pelo caos e precisa da clareza que você proporciona. Você não serve o mundo se escondendo. Você o serve permanecendo firme. Louis Armstrong sabia disso. Nascido na pobreza, criado na dificuldade, ele foi dito de 100 maneiras que não pertencia, que sua voz era muito diferente, seu passado muito duro, mas ele não se conformou. Ele criou com um trompete na mão e alegria na alma. Ele redefiniu como a música poderia soar. Ele não esperou permissão para brilhar. Ele simplesmente iluminou o palco e o mundo o seguiu. Você deve fazer o mesmo. O mundo não precisa de outro eco. Precisa da sua voz, da sua verdade, da sua luz. Você não foi chamado para se misturar ao ruído. Você foi projetado para ser uma nota que muda a música. Não tenha medo de ser o primeiro, o único, o diferente, o ousado. Sua singularidade não é uma falha, é sua impressão digital na história. Fique de pé, seja verdadeiro, seja sem desculpas, porque quando você permanece na sua luz, você dá permissão aos outros para fazerem o mesmo. E em um mundo cheio de sombras, uma luz pode iniciar uma revolução. Seus pensamentos constroem seu futuro. Antes de suas mãos agirem, antes de você agir, você pensa. E o que você pensa, especialmente o que pensa repetidamente, se torna o que você acredita. Com o tempo, essa crença começa a governar sua vida. Ela se torna o roteiro invisível que você segue, a lente pela qual você vê cada oportunidade, cada obstáculo, cada decisão. Em Provérbios 23, versículo 7, está claro: pois como ele pensa em seu coração, assim ele é. Sua vida não é moldada primeiro pelas suas circunstâncias, mas pelas suas suposições. Não pelo que acontece com você, mas pelo que você acredita sobre o que acontece com você. Você não está preso por causa das suas ações. Você está preso por causa das suas suposições. Suposições sobre seu valor, seu talento, seu futuro. E essas suposições formam um teto sobre sua vida. Um teto que você só pode romper quando muda o que está acontecendo abaixo dele, seu pensamento. Isso não é teoria abstrata, é lei espiritual. Seus pensamentos não são inofensivos, são sementes, e todos os dias você está plantando. A questão é, você está plantando ervas daninhas ou trigo? O que você alimenta sua mente se torna sua mentalidade, e sua mentalidade se torna seu mapa. Mude seus pensamentos, e você muda seu amanhã. Comece cada dia com visão. Declare quem você é antes que o mundo o defina. Guarde sua mente como um tesouro. Você não deixa ladrões entrarem na sua casa. Não deixe mentiras entrarem nos seus pensamentos. Filtre o que você permite entrar. Monitore seu diálogo interno, porque essa voz ou está te treinando para subir ou te condenando a ficar preso. Tire essa voz do piloto automático, ensine-a a falar. Substitua cada não posso por estou aprendendo. Substitua cada eu falhei por eu cresci. Fale não o que você sente, mas o que você escolhe acreditar. É assim que você renova sua mente. É assim que você muda sua realidade. Andrew Carnegie entendeu isso. Antes de construir impérios de aço, bibliotecas e legados, ele construiu crença. Ele não veio da riqueza, ele veio da luta, da pobreza, mas sua mente nunca foi pobre. Ele acreditava em ideias, em pessoas, em si mesmo. Ele carregava uma visão tão forte que o mundo eventualmente se curvou a ela. Enquanto outros reclamavam, ele criava. Enquanto outros duvidavam, ele decidia. Ele não esperava por confiança, ele a cultivava. Todos os dias ele pensava pensamentos melhores.
E esses pensamentos se tornaram uma vida melhor. Você quer mais? Pense melhor. Não deixe sua vida ser ditada por um ciclo quebrado de medo e fracasso. Escolha seus pensamentos como escolhe suas palavras. Com propósito, com poder, com fé, porque o que você pensa hoje se torna quem você é amanhã. Você não é seu passado. Você é seu potencial, mas apenas se acreditar nisso. Então, comece cada manhã não com ansiedade, mas com alinhamento, não com dúvida, mas com declaração, não com medo, mas com fé, porque a mente é seu maior campo de batalha. Vença lá e você vencerá em todos os lugares. Visão sem ação é apenas fantasia. Você pode sonhar o dia todo, mas sonhos não te movem para frente até que você se mova. Nenhuma quantidade de visão te carregará se seus pés ficarem parados. Você pode escrever metas em cadernos, falar afirmações para espelhos e planejar cada detalhe na sua cabeça, mas sem ação. Tudo isso morre na teoria. Em Tiago 2, versículo 17, está claro. Da mesma forma, a fé por si só, se não for acompanhada de ação, está morta. Isso significa que fé não é apenas crença, é movimento, é ação, é a coragem de dar um passo quando o resultado é incerto. Você não precisa ver toda a escada, apenas o próximo degrau. É assim que o progresso acontece, não em saltos de certeza, mas em passos de obediência. Muitas pessoas esperam por clareza antes de agir, mas clareza não é um pré-requisito, é um subproduto. Ela não vem antes da jornada, vem através da jornada. Quando você se move, você aprende. Quando você age, você ajusta. E quando você começa a caminhar, você começa a ver o caminho que a hesitação manteve escondido. Comece antes de estar pronto. Haja enquanto está incerto. Confie que o impulso cria direção. E confie que quando você se move, o céu se move com você. O movimento desperta milagres. Avanços não aparecem na quietude. Eles aparecem na busca. Não espere até que seja perfeito. Não espere até ter todas as respostas. Não espere o medo desaparecer. Execute o que você tem com o que sabe onde está. Thomas Edison falhou milhares de vezes tentando inventar a lâmpada. Se ele tivesse esperado pela perfeição, o mundo ainda poderia estar na escuridão. Mas ele agiu, não ficou parado, não esperou que a ideia fosse impecável. Ele se moveu, e porque ele se moveu, a luz nasceu. Sua genialidade não estava em evitar o fracasso. Estava em sua recusa em deixar o fracasso ser a última palavra. E você? Que ideias você está segurando? Que avanço você está adiando porque ainda está planejando até a morte? Que passo você poderia dar hoje que poderia mudar tudo amanhã? A fé caminha, a fé constrói, a fé inicia. Você não precisa ser destemido. Você só precisa estar disposto, disposto a começar, disposto a tentar, disposto a fazer a pequena coisa incerta que pode se tornar o grande milagre inegável. Pare de esperar, comece a construir, porque seu avanço não está no planejamento, está no fazer. Um passo é tudo o que é preciso para mudar sua história, e esse passo começa agora. Você é responsável pelos seus resultados, não pelas suas circunstâncias. Culpar é o caminho mais fácil de percorrer e o mais lotado. É tentador apontar o dedo para fora quando a vida não sai como planejado. Sua criação, a economia, as pessoas ao seu redor, as circunstâncias que você nunca pediu. Parece bom por um momento dizer, não é minha culpa, mas o problema com a culpa é que ela adia a única coisa que pode realmente mudar sua vida: responsabilidade. Porque até que você assuma total propriedade, você não tem controle, e sem controle, não há mudança. Se você está esperando que outra pessoa conserte o que aconteceu, você está dando a ela poder sobre seu futuro. E essa é a maneira mais rápida de ficar preso. Responsabilidade não é punição, é poder. O mundo pode ter te injustiçado. A vida pode ter te dado uma mão pesada, mas aqui está a verdade. Culpar não alivia a carga. Em Gálatas 6, versículo 5, está declarado: pois cada um deve carregar seu próprio fardo. Isso não é apenas instrução, é libertação. Significa que o caminho para a mudança já está nas suas mãos. Você não precisa de permissão,
não precisa de resgate. O que você precisa é da coragem de se olhar no espelho e dizer: isso é meu para carregar e meu para mudar. Quando você assume a responsabilidade, você para de esperar que o tempo mude. Você ajusta sua própria vela e, de repente, não importa a tempestade, você pode seguir em frente. Você começa mudando sua linguagem. Remova as palavras "não posso porque" e substitua por "o que posso fazer com o que tenho". Propriedade começa com ações pequenas e consistentes. Quando você para de esperar condições perfeitas, você começa a progredir. Dê um pequeno passo em direção à vida que você quer agora. Talvez seja a escolha de acordar mais cedo ou o compromisso de parar de reclamar. Talvez seja escolher gratidão em vez de amargura. Cada ato de propriedade é uma semente. E embora os resultados não sejam instantâneos, eles são inevitáveis. Você não precisa de um plano perfeito. Você precisa de um coração disposto. Comece onde está, use o que tem. Você pode não ter dinheiro, mas pode ter tempo. Pode não ter conexões, mas tem criatividade. As pessoas mais bem-sucedidas da história não receberam um caminho dourado. Elas abriram um. Elas transformaram feridas em sabedoria, retrocessos em combustível, limitações em estratégia. E todas tinham uma coisa em comum. Elas eram donas da sua história, não deixavam a história ser dona delas. Franklin D. Roosevelt foi atingido pela pólio no auge da vida. A maioria teria aceitado isso como uma sentença de vida. Ele não. Ele não podia controlar a paralisia nas pernas, mas podia controlar o movimento no seu espírito. E ele o fez. Ele liderou uma nação através da depressão e da guerra, não apesar da sua luta, mas por causa dela. Ele mostrou ao mundo como é a liderança quando não é construída em desculpas, mas em resistência. Você também deve fazer isso. Você não é um produto do seu passado. Você é o arquiteto do seu futuro. Pare de reescrever as razões pelas quais está preso. Comece a reescrever a história. Culpar não muda nada. Propriedade muda tudo. E o momento em que você assume total responsabilidade é o momento em que você entra em pleno poder. É quando a mudança acontece. É quando a vida começa a responder. Não quando você reclama, não quando você espera, mas quando você decide. Vou subir, não por causa do que aconteceu, mas apesar disso. Você não é uma vítima, você é um vaso. Então pegue o leme, ajuste a vela e siga em frente. Sua liberdade está esperando pela sua propriedade. O descanso é uma arma, não uma fraqueza. O esgotamento não é resultado do esforço. É resultado da negligência, não das suas tarefas, mas de si mesmo. Você não foi feito para correr sem parar. Não foi projetado para produzir incessantemente. Até o sol se põe, até a maré recua. E em Gênesis 2, versículo 2, está escrito: no sétimo dia, Deus terminou o trabalho que vinha fazendo. Então, no sétimo dia, ele descansou de todo o seu trabalho. Até o próprio Deus descansou, não porque estava cansado, mas porque o descanso é sagrado. Então por que você continua empurrando como se estivesse acima da lei da renovação? Descanso não é retirada, é resistência contra a cultura que iguala valor ao esgotamento. Há um orgulho escondido no excesso de trabalho, uma mentira sutil que diz que se eu parar, tudo desmoronará. Mas essa crença é a semente do esgotamento, e o esgotamento não é a marca da dedicação, é a consequência da desconexão. Você não é uma máquina, você é um vaso, e um vaso que nunca é reabastecido, eventualmente racha. Descanso não é egoísmo, é a administração. É você cuidando do instrumento que carrega a visão, porque de que adianta uma mente afiada se está embaçada pela fadiga? De que adianta a ambição se seu corpo não pode carregá-la? Você deve começar a construir sua vida em torno da sua energia, não apenas dos seus objetivos. Objetivos são importantes, sim, mas sem combustível, até o melhor motor falha. Começa com ritmos honestos. Durma como se seus sonhos dependessem disso, porque dependem. Coma de maneiras que deem, não apenas peguem. Respire como se sua paz dependesse disso. Estabeleça limites, não como muros, mas como portões para proteger seu foco e seu espírito. Descanso não significa que você não é sério. Significa que você é esperto o suficiente para durar.
Reserve um dia inteiro, não para trabalhar, não para recuperar o atraso, mas para se reconectar, refletir, realinhar, sentar em silêncio, caminhar na natureza, escrever o que sente, orar, pensar, ouvir, não o barulho, mas o que sua alma tem sussurrado sob toda a pressa. Você não precisa escapar da sua vida, você precisa voltar para ela, descansado. Eleanor Roosevelt disse uma vez: com um novo dia vem nova força e novos pensamentos. Ela viveu essa verdade. Em meio a crises globais e tempestades políticas, ela se portava com uma força silenciosa. Não porque nunca se cansava, mas porque entendia a restauração. Ela passava tempo sozinha, caminhava pelos bosques, cavalgava em solidão. Sua força não estava apenas no que ela fazia, estava em como ela se preparava para fazer. Ela liderava não a partir da exaustão, mas da profundidade. Essa é a diferença. Você deve lembrar: descanso não é uma recompensa por ter feito o suficiente. É o requisito para continuar fazendo o que importa. Não espere até que seu corpo quebre ou sua mente desmorone. Não use o esgotamento como uma medalha de honra. O verdadeiro poder não está em correr até colapsar. Está em se levantar cada dia com clareza, com força, com paz. Isso é o que o descanso te dá. Não fuga, mas resistência. Então, hoje, desconecte-se para se reconectar. Pause para se reorientar. Respire, não porque você é fraco, mas porque quer voltar mais forte. Um você descansado é um você poderoso. Uma mente calma é uma mente afiada. Uma alma nutrida é uma força. E quando você trata o descanso como sagrado, seu trabalho também se torna sagrado, porque você não está mais correndo do vazio. Você está se movendo a partir do transbordo, e o transbordo muda tudo. A excelência é um hábito, não um humor. A excelência não vem embrulhada em excitação, não chega nas asas da motivação ou no brilho de bons humores. Ela é forjada no fogo da repetição, nas trincheiras do tédio, nos momentos em que você não sente nada, mas aparece mesmo assim. O caminho para a grandeza é pavimentado com dias que parecem comuns. É por isso que a maioria das pessoas o perde. Elas estão esperando pela inspiração antes de agir, sem perceber que a ação é o que convida à inspiração. Você não alcança a excelência perseguindo um sentimento. Você a alcança seguindo em frente quando os sentimentos desaparecem. Em 1 Coríntios 9, versículo 25, está escrito: todos os que competem nos jogos entram em treinamento rigoroso. Eles fazem isso para ganhar uma coroa que não durará, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que durará para sempre. Note a palavra rigoroso, não esporádico, não quando você está afim, mas consistente, disciplinado, intencional. Excelência não é sobre fazer mais, é sobre fazer com propósito. Não é glamouroso, muitas vezes é escondido. Ninguém aplaude suas manhãs cedo, suas noites longas, ou suas incontáveis repetições. Mas o céu vê, o céu conta da obediência invisível, e com o tempo, o mundo vê os resultados. A maioria das pessoas deseja a recompensa, mas poucas estão dispostas a suportar a rotina. Mas não se engane, a rotina é o berço da maestria. A repetição que parece chata é a pedra de amolar que afia seu dom. Cada vez que você aparece cansado, mas comprometido, você planta sementes de grandeza. Cada vez que você escolhe a excelência em vez da conveniência, você diz ao mundo: eu não serei mediano. Você não precisa se sentir um campeão para treinar como um. Você só precisa agir como um. E, eventualmente, suas ações moldarão sua identidade. Então, como você vive isso? Você decide todos os dias. Você faz da excelência seu padrão, não sua exceção. Isso significa escovar os dentes com intenção, escrever aquele e-mail com clareza, liderar aquela reunião com presença, limpar aquele espaço com gratidão. Não é sobre perfeição, é sobre presença. Excelência é uma postura do coração antes de ser um produto da mão. Não é sobre ser melhor que os outros, é sobre ser melhor do que você era ontem. E isso começa com as pequenas decisões consistentes que ninguém vê. Florence Nightingale não se propôs a ser aplaudida. Ela simplesmente se recusou a abandonar a excelência, mesmo quando o mundo não estava olhando. Noite após noite,
Ela cuidava dos feridos quando outros estavam cansados. Sua disciplina não era alta, mas era duradoura. Ela se treinou no silêncio para que pudesse servir com força. E seu impacto não terminou com sua vida. Seus hábitos sobreviveram ao seu nome. Esse é o legado da excelência silenciosa. Você não precisa do holofote para brilhar. Você só precisa permanecer fiel ao processo. Excelência não é algo que você persegue, é algo que você se torna. É um músculo construído na escuridão, um fogo mantido vivo no silêncio. E quando você treina como um campeão, mesmo quando ninguém está olhando, a paixão seguirá, os resultados virão, mas mais importante, o caráter virá, e o caráter é a base de tudo que dura. Então, pare de esperar o humor chegar, tome uma decisão, construa um ritmo, mantenha sua palavra para si mesmo. O mundo pode recompensar resultados, mas o céu recompensa a disciplina. Apareça repetidamente, treine sua mente, afie seus hábitos, eleve seus padrões, e logo, a excelência não será apenas algo que você faz, será quem você é. Esse é o verdadeiro prêmio. Essa é a vitória escondida, e é assim que os legados são construídos, uma escolha silenciosa de cada vez. A confiança cresce através de compromissos cumpridos. A confiança não aparece em lampejos de genialidade ou multidões de aplausos. Não é dada à voz mais alta ou herdada pelo charme. A verdadeira confiança é silenciosa, constante, inabalável. E é construída não em público, mas em privado, nas horas invisíveis, nos pequenos momentos silenciosos, onde você decide aparecer, seguir adiante e manter sua palavra para si mesmo. Em Lucas 16, versículo 10, está escrito: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também será desonesto no muito. Isso não é apenas uma percepção espiritual, é o projeto para a força interior. Porque quando você é fiel nas pequenas coisas, o alarme cedo, a refeição saudável, o esforço extra, você prova a si mesmo que é confiável. E essa crença, é aí que a confiança começa, não no que os outros pensam de você, mas no que você acredita sobre si mesmo quando ninguém está olhando. Cada vez que você diz, vou fazer, e faz, ela cresce. Cada tarefa concluída, cada promessa honrada, cada desculpa rejeitada se torna um tijolo na fundação de uma vida confiante. Confiança não é exagero, não é barulho, não é fingimento. É a convicção silenciosa de que você aparecerá repetidamente porque se treinou para isso. Você não precisa de um holofote para ficar mais forte. Você precisa de consistência. Consistência constrói confiança. E confiança é a raiz da confiança. Pense nisso. Quando alguém quebra sua palavra repetidamente, você confia nela? Não. O mesmo se aplica internamente. Se você constantemente quebra promessas para si mesmo, vou começar amanhã, vou parar na próxima semana, você erode sua própria crença. Mas quando você entrega, especialmente quando é inconveniente, você fortalece seu núcleo, e aqui está a verdade. Quando você começa a confiar em si mesmo, o mundo não pode te abalar. Críticos perdem o volume. A dúvida perde o controle, porque você não está mais esperando validação. Você já a deu a si mesmo. Você sabe quem você é porque viu o que faz. Confiança, então, não é uma performance. É uma consequência. Olhe para os padrões pelos quais você vive. Eles estão reforçando a autoconfiança ou sabotando-a. Suas ações ecoam suas intenções ou as traem. Cada vez que você alinha o que diz com o que faz, você aprofunda as raízes do seu caráter. E quanto mais profundas as raízes, mais firme a árvore. A vida pode soprar, tempestades podem vir, mas uma árvore enraizada não cai. Então, se você quer construir uma confiança inabalável, não comece com multidões. Comece com compromissos, não gestos grandiosos, mas atos pequenos e consistentes. Acorde quando disse que iria. Termine a tarefa que começou. Mantenha a promessa que sussurrou para si mesmo em momentos silenciosos de determinação. Esses momentos são a fornalha onde a verdadeira confiança é forjada. Porque confiança não é alta, é leal. Não é sobre ser melhor que os outros. É sobre ser consistente consigo mesmo. E quando essa consistência se torna seu hábito,
esse hábito se torna sua identidade. Os aplausos podem vir, o reconhecimento pode seguir, mas a verdadeira recompensa é interna. Um senso de si mesmo firme, ancorado, inamovível, que nenhum elogio pode inflar e nenhuma crítica pode esvaziar. Essa é a confiança que dura. Essa é a confiança que você constrói um compromisso cumprido de cada vez. O caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Você pode impressionar com performance, mas só constrói um impacto verdadeiro através da integridade. O talento pode abrir a porta, o carisma pode conquistar a sala, mas apenas o caráter te mantém de pé quando os aplausos desaparecem e o holofote muda. Integridade não é glamourosa, raramente está na moda, mas perdura. Em Provérbios 10, versículo 9, nos lembra: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem toma caminhos tortuosos será descoberto. Essa é uma recompensa diferente, que te ancora quando as tempestades chegam, que constrói confiança, não apenas atenção. Integridade é o compromisso silencioso com a verdade, quando ninguém mais está por perto. É o que você escolhe quando poderia se safar com menos. É como você lida com a pressão quando cortar caminhos é fácil e justificado. E, no entanto, a verdade permanece. O que você faz na escuridão, eventualmente vem à luz. Porque quem você é, quando ninguém está olhando, determina com o que você será confiado quando todos estão olhando. Aplausos são fugazes, a reputação é frágil, mas uma vida enraizada, construída na integridade, é inabalável. Não comprometa seus padrões por colapso, não dilua seus valores por um atalho. O que parece pequeno hoje, uma mentira branca, uma regra dobrada, um hábito escondido, pode fraturar um legado amanhã. O que você tolera em segredo acabará definindo você em público. Integridade não é um fardo, é proteção. Ela guarda seu nome, sua visão, sua paz. Ela estabelece uma fundação que a pressão não pode rachar e a crítica não pode desmoronar. Porque você não está tentando ser impressionante. Você está tentando ser inamovível. E essa jornada começa nas sombras, antes do título, antes do reconhecimento, antes da plataforma. Está nas decisões silenciosas. Serei honesto aqui? Vou honrar esse compromisso? Vou manter minha palavra quando não há recompensa? Esses são os lugares onde o legado nasce, não em fanfarra, mas em fidelidade, não em vitórias barulhentas, mas em integridade silenciosa. George Washington não se tornou um líder reverenciado porque buscava poder. Ele conquistou influência através da consistência. Ele era conhecido por sua honestidade inabalável, lealdade profunda e contenção disciplinada. Quando chegou a hora de liderar uma nação frágil, sua fundação já estava estabelecida. Ele não precisou se elevar ao momento. Ele vinha se elevando nas sombras por anos. O peso da liderança não o esmagou porque seu mundo interior já estava fortificado. Você quer causar impacto? Comece onde ninguém vê, nas suas conversas, nos seus hábitos, nas suas escolhas. Seja o mesmo no silêncio como é no holofote. Construa um nome não com barulho, mas com verdade. Ande com segurança, não apenas com sucesso. Deixe os outros perseguirem popularidade, persiga a pureza, porque o mundo pode esquecer suas conquistas, mas lembrará como você fez as pessoas se sentirem. E nada constrói confiança duradoura como a integridade. Então, verifique sua fundação. Ela é construída na imagem pública ou na disciplina privada? Você está curando uma persona ou cultivando um caráter? A diferença aparecerá, talvez não hoje, mas eventualmente. E quando esse dia chegar, que sua integridade fale mais alto que seus títulos, que suas escolhas silenciosas se levantem para defender seu nome, porque a performance pode impressionar, mas apenas a integridade deixa um legado. E legado, não aplausos, é a verdadeira medida do sucesso. O propósito te puxará através da pressão. Pressão não é um sinal de que você perdeu o caminho. É um sinal de que você está carregando algo com peso. Você não sente pressão quando está vazio, você a sente quando está cheio de visão, responsabilidade, propósito. É a resistência que confirma que você está se movendo. Em Romanos 8, versículo 28, nos lembra:
E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até a pressão tem um propósito. Até o peso trabalha para o seu bem, não porque a dor desaparece, mas porque o propósito a redime. O propósito não apaga a dificuldade, ele a transforma. Quando você sabe por que está fazendo o que está fazendo, a tempestade não te desvia, ela te desenvolve. O vento não te derruba, ele fortalece suas raízes. Pressão não é sua punição, é o escultor do seu potencial. Ela molda sua resistência, revela seus valores, purifica seus motivos, elimina o que não pertence para que o que pertence possa permanecer. Há uma diferença entre estresse e força. O estresse quebra o que não foi construído para carregar peso, mas a pressão constrói o que foi. Quando você está alinhado com o propósito, a pressão se torna sua professora, não sua inimiga. Você começa a ver a luta de forma diferente. Você para de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, para o que isso está me preparando? Essa mudança, essa única pergunta, muda tudo, porque de repente a dor tem direção, o desconforto tem design e sua resistência tem significado. Você não pode pedir grandeza e fugir da pressão. Elas vêm juntas. Quanto maior o chamado, mais pesado o peso. Mas a pressão nunca aparece para te esmagar. Ela aparece para te qualificar. E a força que você constrói sob pressão te levará mais longe do que qualquer momento de facilidade jamais poderia. Quando você sente o calor aumentando, não significa que você está falhando, significa que o fogo está refinando. Harriet Tubman, uma mulher com todos os motivos para fugir da pressão, cada jornada de volta ao território escravista significava arriscar captura, tortura, morte, e ainda assim ela retornava, não uma vez, não duas, mas repetidamente. Por quê? Porque seu propósito era maior que seu medo. Ela não estava buscando conforto, ela estava respondendo a um chamado. Sua missão não era sobre facilidade, era sobre liberdade. E nessa liberdade, gerações foram mudadas. Esse é o poder de caminhar através da pressão com propósito. Você não foi chamado para um caminho fácil. Você foi chamado para um significativo. Então, se parece pesado, isso não significa que você está fora do curso. Significa que você está carregando algo sagrado, algo de peso. E esse peso é evidência de que seu trabalho importa. Não ore para que a pressão termine. Ore por força para carregá-la bem, porque quando o propósito enche seu coração, a tempestade não te quebra, ela te constrói. Encontre seu porquê. Esse é o ancoradouro, é o que te mantém firme. Quando as emoções giram e as circunstâncias mudam, seu porquê deve ser maior que seu humor, maior que seus obstáculos, maior que as opiniões que tentam te balançar. Porque quando você sabe o que está construindo, nenhum atraso pode te distrair. Nenhum crítico pode te desviar. Nenhum fracasso pode te definir. Você continuará, não porque é fácil, mas porque você é chamado. Então siga em frente através da pressão, através do silêncio, através da espera, não apesar disso, mas por causa disso. Porque todas as coisas, incluindo a pressão, estão trabalhando juntas para o seu bem. Você não está sendo esmagado, você está sendo esculpido, e o que está sendo formado em você agora, isso sobreviverá à tempestade. A paciência é a parceira do poder. Você deseja resultados, rápidos, visíveis, imediatos, mas as coisas mais profundas e poderosas da vida não chegam sob demanda. Elas se desdobram através do processo, através do tempo, através da paciência. Em Eclesiastes 3, versículo 1, está declarado: há um tempo para tudo e uma estação para cada atividade sob os céus. Isso não é apenas poesia, é um princípio, uma lei escrita no tecido da própria vida. Sementes não florescem conforme um cronograma. Elas florescem quando estão prontas, e a prontidão vem através do desenvolvimento silencioso e invisível. Poder não é alto. Ele não pisca na sua tela ou grita de um palco. Poder é constante, enraizado, lento. É o carvalho crescendo a partir da bolota, não da noite para o dia, mas ao longo de anos,
sem pânico, sem pressa, apenas crescimento consistente e invisível. Este vídeo sobre o aprimoramento diário é um convite vibrante para abraçarmos a jornada de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos, com fé, propósito e disciplina. A mensagem ressoa como um tambor em nossos corações. Cada dia é uma chance de construir, tijolo por tijolo, um legado que reflete quem somos e no que acreditamos. Fiquei profundamente tocado pela ênfase na consistência, como ações pequenas, como acordar cedo, ler um trecho inspirador ou falar palavras de vida, se transformam com o tempo não apenas em hábitos, mas na essência de quem somos. Em Provérbios 4, versículo 7, lemos: A sabedoria é a coisa principal, portanto, adquira sabedoria. Essa chamada à sabedoria ecoa na cultura brasileira, onde valorizamos a conexão espiritual e a busca por crescimento com alma. As histórias de Jack Robinson e Harriet Tubman me inspiraram imensamente. Eles enfrentaram dores e pressões inimagináveis, mas com propósito, transformaram adversidades em força, mostrando que o desconforto é o solo onde a grandeza floresce. A advertência de 1 Coríntios 15, versículo 33, sobre más companhias que corrompem o caráter, me fez refletir sobre a importância de escolhermos quem caminha ao nosso lado. No Brasil, onde a comunidade é tudo, cercar-nos de pessoas que nos elevam é como encontrar uma roda de samba que faz a alma dançar. A metáfora da mente como um jardim que precisa de cuidado diário para arrancar dúvidas e plantar verdades. É um lembrete poderoso em um mundo cheio de distrações digitais. Provérbios 18, versículo 21, nos diz que a língua tem o poder da vida e da morte, e isso me desafia a falar com intenção, a semear esperança com minhas palavras. As lições aqui são práticas e gritam por ação. Primeiro, aprendi que a disciplina supera a motivação. No Brasil, muitas vezes buscamos atalhos, dietas relâmpago, promessas de ano novo, mas o vídeo deixa claro que o sucesso vem de aparecer todos os dias, mesmo nos momentos comuns. Vou começar uma rotina matinal, talvez com 10 minutos de oração ou escrita, para afiar minha mente, como o provérbio sugere. Segundo, a ideia de que a dor é preparação, não punição, mudou minha visão. Tiago 1, versículos 2 a 4, nos encoraja a ver desafios, seja um trabalho exigente ou um conflito pessoal, como chances de crescer em perseverança. Vou abraçar esses momentos perguntando: o que isso está me ensinando? Em vez de, por que comigo? Terceiro, o foco no ambiente me marcou. Percebi que alguns amigos trazem mais peso que apoio, e agora quero buscar pessoas que, como Walt Disney, com seu círculo criativo, inspirem excelência. Na cultura brasileira, onde laços são fortes, isso significa cultivar amizades que vibram na mesma energia de crescimento. Quarto, o conceito de descanso como arma, ancorado em Gênesis 2, versículo 2, desafia a ideia de que precisamos estar sempre na correria. No Brasil, onde adoramos celebrar a vida, vou reservar um domingo para desconectar, talvez com um churrasco tranquilo ou uma caminhada na praia, para recarregar. Por fim, a história de George Washington Carver me inspira a falar vida. Em vez de dizer, não tenho tempo, direi, vou priorizar o que importa, alinhando minhas palavras com meus sonhos, como ele fez com sua fé e visão. Aplicar essas lições é como plantar uma semente em solo fértil. Começarei pequeno. Cada dia, escolherei uma ação, um exercício, uma lista de gratidão, um momento de reflexão para construir consistência. Vou proteger minha mente reduzindo o tempo nas redes sociais, que muitas vezes semeiam comparação, e buscar conteúdos que elevem, como livros ou podcasts. Assumirei a responsabilidade pelos meus resultados, como Gálatas 6, versículo 5, ensina sem culpar as circunstâncias. Se falhar em uma meta, analisarei o que posso controlar e ajustarei o curso. Essa mentalidade de dono, junto com a paciência de Eclesiastes 3, versículo 1, me manterá firme quando o progresso for lento. O chamado do vídeo para se destacar, ecoado em Romanos 12, versículo 2, me incentiva a abraçar minha singularidade, não me dobrando às pressões para ser como todos. No Brasil,
onde celebramos a diversidade. Isso é um convite para brilhar com autenticidade, priorizando integridade sobre popularidade, como Provérbios 10, versículo 9, promete segurança aos retos. Essa jornada não é sobre perfeição, mas sobre presença. Estar inteiro em cada momento, como Florence Nightingale, cuja excelência silenciosa mudou vidas. Sinto uma urgência alegre, um fogo para agir. Meu futuro não é um horizonte distante. Ele nasce das escolhas que faço hoje. Para vocês que estão comigo, vamos ser arquitetos das nossas histórias, não passageiros. Dê um passo hoje, uma ação, uma palavra, uma pausa, e confie que isso se somará. Se este vídeo te acendeu como me acendeu, vamos espalhar essa chama. Clique em curtir para apoiar, compartilhe com quem precisa dessa inspiração, inscreva-se no canal para mais conteúdos transformadores e deixe um comentário com um ou uma ação que você vai tomar hoje. Sua voz pode ser a faísca que ilumina o caminho de outra pessoa. Juntos vamos construir vidas de propósito, disciplina e legado, um tijolo por vez.